Em 2005, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou com grande destaque que o Brasil havia quitado sua dívida com o Fundo Monetário Internacional, FMI, encerrando um ciclo de dependência financeira que marcava a história econômica do país. A notícia foi celebrada como um símbolo de soberania nacional e independência frente aos organismos internacionais. Um marco que reforçava a imagem de estabilidade construída durante seu governo. No entanto, o que foi apresentado como um feito histórico por parte da propaganda oficial gerou controvérsias entre economistas e críticos do governo. A principal crítica era de que, na prática, o que ocorreu foi uma troca de dívida externa, com o FMI a juros relativamente baixos, por dívida interna, cujos juros eram, e continuam sendo, significativamente mais altos. Um exemplo didático dessa substituição. O Brasil deixou de dever 5 bilhões de dólares ao FMI, a uma taxa de cerca de 4% ao ano, e passou a emitir títulos da dívida pública interna para captar 5 bilhões no mercado nacional, com taxas que chegavam a 13% ao ano. Embora a decisão tenha dado ao país mais autonomia e afastado a interferência direta do FMI em sua política econômica, ela também aumentou, e muito, o custo do serviço da dívida para os cofres públicos. Esse movimento acabou contribuindo para o crescimento da dívida pública interna, gerando um efeito colateral importante. Maior pressão sobre o orçamento federal, já que os juros altos pagos aos credores nacionais comprometem recursos que poderiam ser destinados a áreas como saúde, educação e infraestrutura. Assim, enquanto o discurso da quitação da dívida externa teve forte apelo simbólico e político, muitos especialistas o classificam como um equívoco propagandístico, pois mascarou os impactos reais dessa transição no longo prazo. A narrativa oficial, embora tecnicamente verdadeira, deixou de lado nuances econômicas que foram fundamentais para compreender o real custo da soberania conquistada. Desde os primórdios de sua trajetória política, Luiz Inácio Lula da Silva contou com o apoio entusiástico de uma parcela significativa da classe artística e intelectual brasileira. Esse apoio, nos primeiros anos, era profundamente ideológico. Lula representava a ascensão do povo ao poder, a ruptura com as elites tradicionais e a esperança de um país mais justo e inclusivo. Figuras conhecidas da música, do cinema, da literatura e do teatro não apenas declaravam voto, mas se engajavam diretamente em campanhas e manifestações públicas em seu favor. Com a chegada de Lula à presidência, essa relação ganhou contornos mais institucionais. Incentivos à cultura, leis de fomento como a Lei Rouanet, investimentos em produções audiovisuais nacionais e a valorização da identidade cultural brasileira marcaram sua gestão. O ambiente era favorável. O governo falava a língua dos artistas, e os artistas falavam por ele. No entanto, com o tempo, esse vínculo começou a ser alvo de críticas. O que antes era visto como afinidade ideológica passou a ser interpretado, por opositores, como um relacionamento marcado por interesses financeiros e troca de favores. Incentivos públicos, patrocínios e recursos destinados a projetos culturais se tornaram alvo de denúncias e polêmicas, gerando o argumento de que o apoio da classe artística teria sido, em parte, comprado com verbas do Estado. Essa narrativa dividiu opiniões e contribuiu para o desgaste da imagem do governo entre setores da população que passaram a questionar o uso dos recursos públicos. Ainda assim, muitos artistas continuaram firmes ao lado de Lula, defendendo seu legado cultural e social. Esse tema, repleto de nuances e contradições, será aprofundado no vídeo que tratará especificamente do terceiro mandato de Lula, quando a relação com o meio cultural passou por novas transformações e enfrentou outros desafios.
Lula e Marisa Letícia tiveram um casamento duradouro e marcado por uma intensa parceria política e pessoal. Dona Marisa foi uma figura discreta, mas fundamental nos bastidores da trajetória política de Lula, acompanhando-o desde os tempos de sindicalista até a presidência da República. O falecimento de Marisa Letícia, em 2017, causou grande comoção nacional. No entanto, o seu velório e enterro acabaram por ganhar contornos controversos. O momento, que seria naturalmente reservado ao luto e à despedida íntima, transformou-se num ato público de forte carga política. Lula, ao discursar durante o funeral, fez declarações emotivas que foram interpretadas por muitos como tentativas de reforçar sua narrativa pessoal e política. Essa postura gerou críticas de opositores e parte da opinião pública que acusaram o ex-presidente de instrumentalizar o sofrimento pessoal para fins políticos. O episódio, assim, ficou marcado não apenas pela dor da perda, mas também pela tensão entre a esfera privada e o campo político, algo que acompanha Lula ao longo de toda a sua carreira.